E essas habilidades, além de terem transformado a minha vida, têm transformado a vida de muitas pessoas e vários, centenas de alunos, Brasil afora, dentro da minha rotina do que era produtividade para mim. Eu tive que aprender nesse período que não bastava eu estudar horas e horas se eu não tivesse foco. Fala turma, sejam bem-vindos à página do Além do Diploma e eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, fiquem até o final, que nos próximos minutos eu vou contar para vocês uma história repleta de situações e de verdades que ninguém te fala, tá? Isso aqui não é história do pessoal que você vê aí no digital, que sempre quer contar alguma coisa, sempre quer te apresentar alguma coisa que nunca se fala aqui. Realmente o que eu vou falar não se fala, sabe por quê? Porque não existem profissionais, praticamente não temos profissionais com o meu perfil e com a minha história, com o que eu passei ao longo dos últimos anos. Por isso eu peço a atenção de vocês. Se você no terceiro, quarto minuto, se você não gostar do que eu vou te contar, você pode sair desse vídeo, ok? Gente, em 2007 eu me formava em Direito. Eu vou voltar até um pouco mais. Eu entrei na faculdade no ano de 2002, faculdade de Direito, com aquela orientação dos pais, no sentido de que fazer direito era bom porque você poderia fazer concurso público ou então advogar. Mas eu não sabia o que eu queria naquela época. Mas eu escolhi fazer direito. Tá? Não foi sonho, não era vocação, não existia nada disso. Naquela época, inclusive, eu agradeço muito a orientação que eu tive naquele período, porque eu não tinha maturidade para escolher. E eu escolhi fazer direito. Passei 5 anos na faculdade e quando eu estava próximo de me formar, devido a uma influência que eu passei durante um estágio, eu decidi que iria estudar para concurso público, coisa que eu não havia feito durante os 5 anos de faculdade. Iniciei esses estudos já em 2007, logo após eu me formar. E aí eu vi, meus amigos, o que 5 anos estudando meia boca me custaram, porque foram mais 7 longos anos de estudos até ser aprovado em um concurso público. Na verdade, eu fui aprovado em 3 concursos públicos, mas o concurso que resolvia a minha vida era um concurso para promotor de justiça do estado de Ceará, na qual eu fui aprovado e estou no cargo até hoje há 11 anos. E nesse concurso, gente, que eu fui aprovado 7 anos depois, a minha preparação durante esses 7 anos foi uma preparação repleta de aprendizados, não apenas no campo do direito. Naquela época, quando eu comecei a estudar, eu achei que bastava sentar e estudar e ler que se resolvia e ia fazer uma prova, mas não. Eu tive que aprender ao longo dos anos como eu poderia ser mais produtivo nos estudos. E aí eu fui estudar em paralelo um pouco sobre produtividade. E aos poucos eu fui construindo as minhas próprias estratégias dentro da minha rotina do que era produtividade para mim. Eu tive que aprender nesse período que não bastava eu estudar horas e horas se eu não tivesse foco. Então eu também tive que aprender como me tornar mais focado. E foi principalmente quando eu aprendi esses 2 pontos, que eu consegui ter melhores resultados. E aí a aprovação veio ao longo do tempo. Mas para tudo isso, eu também passei por um longo período onde eu tive que organizar e planejar os meus estudos. Além, é claro, de ter disciplina, persistência e uma série de outros fatores que influenciaram aí nesse período. Então, após 7 anos, eu fui aprovado em concurso público. E para muita gente é o seguinte: Anderson, você foi aprovado, vai ganhar um bom salário e sua vida está resolvida. Mas não, gente. Quando eu comecei a trabalhar como promotor de justiça, eu achei que o que eu havia estudado ao longo daqueles anos como promotor de justiça iria resolver meu problema. E, na verdade, não resolvia. Porque quando eu comecei a atender as primeiras pessoas na promotoria, as demandas que chegavam até mim não se tratavam de direito. Eu precisava entender de pessoas. E eu precisava ter mais empatia. Eu precisava melhorar minha comunicação para conseguir transmitir o que eu gostaria que aquelas pessoas entendessem o que eu estava falando e o que eu estava tentando propor para ajudá-las. E aí foi um outro processo onde eu precisei desenvolver melhor minha comunicação, a minha empatia, e aí vieram os tribunais do júri. Anderson, mas você fala tão bem, nem sempre foi assim, gente. Nesse período eu tive que trabalhar muito a minha oratória e ainda mais essa comunicação também para os jurados.
E eu fui percebendo que ao longo de todos esses anos eu precisei desenvolver uma série de habilidades que estão fora daquilo que nós aprendemos tradicionalmente nos currículos e nas nossas faculdades, independente do curso que você faça. E eu precisei buscar fora do direito outras habilidades. E aí foi que eu fui atrás de entender mais sobre inteligência emocional prática, e isso me ajudou muito a enfrentar casos dificílimos, como operações de combate à corrupção, casos no próprio tribunal do júri, onde a minha oratória e a minha comunicação também foram decisivas, e eu precisei desenvolver isso ao longo de alguns anos. Depois, eu me tornei professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos públicos, e vieram outros desafios. O desafio de empreender, o desafio de desenvolver ainda mais a minha resiliência com relação aos desafios que eu estava enfrentando por serem todos novos. Então, assim, depois de alguns anos, gente, nasceu o Além do Diploma. E o que é o Além do Diploma? O Além do Diploma, ele nada mais é do que um conjunto de habilidades nas quais eu acredito que todo e qualquer profissional precisa aprender e desenvolver, independente da área na qual você atua. Seja você médico, engenheiro, dentista, seja você advogado, funcionário público. Porque essas habilidades, elas me moldaram ao longo de alguns anos. Como eu disse, um promotor de justiça, trabalhos na área acadêmica, hoje no digital, com Além do Diploma, e essas habilidades, além de terem transformado a minha vida, têm transformado a vida de muitas pessoas e vários, centenas de alunos, Brasil afora, através do ensino aqui na nossa plataforma. Que habilidades são essas, gente? Produtividade inteligente, onde nós falamos tudo sobre produtividade e aprofundamos ao longo de algumas aulas, onde eu chamo de trilhas de conhecimento. Essas trilhas de conhecimento, elas são ensinamentos como se fosse uma série, onde você vai escolher qual tema você quer aprender e dentro dessa trilha você vai seguir um caminho. E à medida que você avança, esses caminhos vão se ampliando cada vez mais ao conhecimento que você vai adquirindo, tá? Produtividade inteligente, foco com propósito, organização e planejamento, gestão do tempo e procrastinação, hábitos e disciplina, comunicação, oratória, mudança de mentalidade, tá, gente? Organização e gestão de vida e carreira. Essas são as principais habilidades que hoje você precisa desenvolver para dar aquela guinada na sua vida e na sua carreira. Eu não sei qual fase você está, eu não sei que momento você está da sua vida, mas eu tenho certeza que quando você passa a estudar, a aprender essas habilidades, tudo muda. Tudo muda, tudo se transforma e a sua vida passa a ter um novo potencial. Você, como profissional, passa a ter um novo potencial de entrega, não apenas na área técnica na qual você é especialista, mas também em toda aquela área ao redor, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida com o seu filho, com a sua mulher. Então, assim, são trilhas que mudam vidas, tá, meus amigos? Então, hoje, o Além do Diploma, ele é isso. Ele é esse conjunto de conhecimentos ensinado através de trilhas, ou seja, cada trilha dentro dessas habilidades que eu te falei, em que você pode escolher por qual começar e qual seria mais interessante para a sua vida, tá? Anderson, é um curso? Não, o Além do Diploma não é um curso, gente. Ele é uma plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional que visa o seu desenvolvimento pessoal e profissional naquela área que você considera a mais importante para o seu desenvolvimento naquele momento. Então aqui o que eu te proponho é você aprender comigo através de aulas todas gravadas, ou seja, você assiste no seu tempo, no seu horário, no seu dia e na sua velocidade. Junto das aulas você vai receber um PDF com um resumo dessas aulas, com dicas práticas para você aplicar naquele mesmo dia. Cada PDF terão dicas práticas para você aplicar naquele dia e já gerar uma transformação na sua vida a depender da área que você escolher estudar. Então, além disso, vocês terão dentro de cada material, dentro de cada aula, dicas de livros,
filmes, séries, documentários, TED Talks. É um ecossistema completo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Anderson, quanto custa o Além do Diploma? Gente, por anos e anos de experiência, aí eu posso colocar aí mais de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento profissional e pessoal. E aí você pode me perguntar, Anderson, qual é a sua formação? É só no direito? Não, gente, tem várias áreas. Gestão de pessoas, neurociência, comportamento, desenvolvimento humano, comunicação, dentre outras, que aí a gente pode deixar para vocês aí dentro da plataforma, tá? O fato é que esse conhecimento foi construído em cima de experiências. Em cima de experiências, em cima de momentos vivenciados, nos quais eu apresento cada um deles dentro das aulas na nossa plataforma. Anderson, quanto custa? Novamente, gente, por apenas R$ 29,68. Menos de R$ 30 por mês, menos de R$1 por dia. Você tem acesso por um ano ao conteúdo ilimitado de conhecimento. Ilimitado por quê, Anderson? Porque toda semana entram aulas novas no Além do Diploma. Então, quando você entrar na nossa plataforma, você vai ter acesso a todas essas trilhas de conhecimento. Hoje, você entrando na nossa plataforma, você vai ter acesso a 10 trilhas de conhecimento. Algumas você vai encontrar uma quantidade maior de aulas, outras uma quantidade menor. Por quê? Porque essas trilhas estão em construção, as aulas são recentes, são atualizadas e nós estamos a cada semana colocando mais aulas na plataforma e também os materiais. Então você vai ter tempo de maratonar uma boa parte, entrando hoje aqui no Além do Diploma, e ainda assim, a cada semana receberá novos conteúdos, toda semana um conteúdo novo, dentro de uma trilha, onde você vai poder explorar, assistir aqueles vídeos, aqueles blocos de aula e ter acesso ao material que já vai gerar uma transformação na vida de vocês. Então, gente, vem fazer parte do Além do Diploma e eu aguardo vocês do lado de dentro. Clica aqui abaixo e entra na nossa plataforma. Já estou aqui aguardando vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.